Por que sofremos? Davi, Paulo, Yonjishu, o testemunho da cura miraculosa, depois de 10 anos de sofrimento. Parte 2, capítulo 10 de 14. Os dons de curar desapareceram após a igreja primitiva. Lemos as seguintes palavras em Tiago, capítulo 5. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, se orem sobre ele, ungindo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Tiago 5, 2.14 e 15. A pessoa que escreveu estas palavras foi Tiago, o irmão de Jesus. Era o porta-voz dos apóstolos na igreja de Jerusalém. Atos 15 e 13. Dele disse Paulo que era uma coluna da igreja. Gálatas 2:9. Quando se formaram duas facções como resultado de opiniões diferentes a respeito da circuncisão, uma das quais dizendo que os gentios que se convertessem deveriam guardar a lei e ser circuncidados, e a outra afirmando que desde que somos salvos pela fé, não há necessidade de circuncisão, Tiago pôs um ponto final na discussão ao dizer: julgo que não se deve perturbar aqueles, dentre os gentios, que se convertem a Deus. Atos 15 e 19. Essa era a autoridade que Tiago tinha entre os apóstolos. Os demais crentes silenciaram diante de sua decisão conclusiva, e a ela obedeceram. Portanto, o que Tiago escreveu em sua carta pública, dirigida a todas as igrejas, tinha grande autoridade. Não pode ser anulada, nem tomada com leviandade. De acordo com Tiago, a quem foi concedido o poder de curar, disse ele, porventura, que esse poder havia sido concedido aos apóstolos, os quais evidentemente morreriam dentro de pouco tempo. Aqueles eram os últimos dias da era apostólica. Teria o poder de curar sido posto nas mãos de um grupo de pessoas especiais, com dons especiais? Não. Então, quem foi que recebeu a incumbência a seu poder de curar? O poder de curar foi dado aos presbíteros da igreja. Eram homens sempre ao alcance de qualquer pessoa doente na igreja. Os presbíteros da igreja têm autoridade bíblica para exercer o dom dado por Deus, o da cura divina, enquanto a igreja existir na face da terra. Os pastores, presbíteros e pregadores equivalem, em nossos dias, aos presbíteros da era bíblica. Cabe a eles o pastoreio da congregação. São os vasos escolhidos de Deus na igreja. Se você estudar o período da carta de Tiago, quando ela foi escrita, descobrirá que ela não foi escrita no período inicial da era apostólica. Tiago a escreveu no fim dessa era. Em outras palavras, Tiago não estava escrevendo para sua própria era, para seus contemporâneos, mas para os crentes da era vindoura, para as pessoas que viveriam nos últimos dias. Se você estudar também o método apresentado por Tiago para a oração em prol dos doentes, você vai descobrir que esse dom não foi dado a pessoas especiais, dotadas de mais dons que outras. O método apresentado por Tiago visava em primeiro lugar a cura, era a oração da fé. Em segundo lugar, vinha a unção no nome de Jesus. A oração da fé não significa oração atirada ao acaso, na esperança de que alguém terá muita sorte se receber alguma resposta. Fé é a certeza das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se vêem. Hebreus 11:1. Nesse texto, certeza é a tradução do grego hipostasis, que significa um imóvel, uma escritura definitiva. Isto implica centímetros que quando oramos pelos doentes, devemos orar com o mesmo tipo de certeza e convicção de quando recebemos um título de propriedade em nosso nome. Não devemos orar em termos vagos. Não devemos temer nem experimentar falta de confiança, dizendo, se for da vontade de Deus. Uma das razões por que muitas orações não são respondidas é que não são feitas pela fé. As pessoas não entenderam nem as palavras nem a vontade de Deus. Todos os tesouros dos seus nos são disponíveis pela fé. Leia as seguintes passagens bíblicas. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Peça a, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Tiago 1:6. Ungindo com óleo em nome do Senhor não significa primeiro tomar remédios, e depois orar, como algumas pessoas entendem essa passagem. É claro que os remédios representam uma benção maravilhosa, e os crentes não devem esquecer-se de agradecê-los a Deus. Os bons remédios aliviam as dores e restauram nossa saúde debilitada. São bênçãos reais de Deus. Todavia, a cura divina nada tem a ver com remédios, nem com medicina. Depende totalmente do poder de Deus. Neste versículo Tiago diz, ungindo com óleo em nome do Senhor, com o mesmo sentido de Marcos 6:13, expulsavam muitos demônios, se ungia muitos enfermos com óleo, e os curavam. Porque é necessário que se faça a unção com óleo. A unção com óleo tem um simbolismo profundo. Em primeiro lugar, significa a separação do mundo. Toda pessoa que deseja ser curada deve, primeiro, arrepender-se de seus pecados e desistir daquela vida compromissada com o mundo. Deve apresentar seu corpo ao Senhor e viver uma vida centralizada em Deus. Em segundo lugar, a unção com óleo simboliza o derramamento do Espírito Santo, a bela demonstração da graça e da misericórdia de Deus, que ocorre quando o Espírito de vida centímetros Cristo se revela a centímetros nossos corpos, assemelha-se à unção com óleo. A cura divina sobrevém quando o Espírito de Cristo toma posse de nosso corpo e infunde em nós o Espírito da vida. Enquanto tivermos pessoas doentes entre nós, se enquanto a Igreja de Cristo existir na terra,
Os mandamentos do Senhor para que curemos os doentes precisam ser obedecidos. Acatemos esses mandamentos como acatamos os do batismo e da Santa Ceia. Se encararmos com leviandade as ordens para curar, estaremos em essência negando o amor e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. As instruções que Tiago nos deixou na era apostólica jamais foram canceladas, nem revogadas. Continuam em vigor para a igreja de nossos dias. Temos hoje em nossas igrejas mestres e especialistas centímetros Bíblia que administram alimento espiritual aos crentes. Também temos estudantes de seminário que se preparam para o ministério sagrado. Estudam diligentemente a palavra de Deus e, depois de formados e ordenados, serão enviados ao mundo para fazer advertências proféticas às pessoas que vivem nas trevas. Assim, vemos que o ministério da profecia ainda constitui parte vital da igreja dos dias atuais. De que modo, então, podemos argumentar que os dons de curar são os únicos dons que deixaram de ser vitais para a igreja da atualidade? Curar é ministério relacionado como um dos dons da igreja em Coríntios 12:28, aos pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, centímetros segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Foi Deus quem ordenou os dons de curar na igreja. Quem pode abolir aquilo que Deus estabeleceu? O profeta Joel predisse que nos últimos dias Deus derramaria de seu espírito sobre toda a carne. Joel 2:28. Pedro, durante seu sermão no dia de Pentecoste, cheio do Espírito Santo, declarou que os últimos dias referiam-se ao período de graça, isto é, hoje veja-se Atos 2:17. Tiago falou em as primeiras e as últimas chuvas. Vivemos na época em que o Espírito Santo exerce seus maiores ministérios. Como podemos, então, negar a manifestação do Espírito, conforme vemos mencionada em Coríntios 12:7. A manifestação do Espírito inclui os dons de curar, 1 Coríntios 12:9, e ocorre segundo a absoluta vontade de Deus, 1 Coríntios 12:11. Como podemos nós, meros seres humanos, deter a obra a seu ministério do Espírito Santo, ao negarmos o dom da cura divina? O dom de cura não desapareceu, nem diminuiu nos anos subsequentes à era apostólica. Ao contrário, é um dom que está recebendo nova vida nestes últimos dias. Final do capítulo 10 de 14. Por que sofremos? Davi, Paulo, Yongishu,